Hoje eu quero demonstrar alguns conceitos básicos de fotografia: abertura, obturador e ISO. Geralmente as pessoas começam pela abertura. Eu vou começar pelo ISO porque o ISO é o mais fácil. A câmera, ela tenta sempre fotografar em ISO 100, porque é a qualidade maior de todas. É quando a imagem sai mais lisinha, com o mínimo de granulado, geralmente quando você tem mais luz. Então a câmera, no automático, ela vai sempre tentar fotografar em ISO 100. Ela vai passar por ISO 200 caso ela não consiga luz o suficiente. E cada acréscimo de ISO desse significa que dobra a sensibilidade da câmera. Se você tiver metade da luz normal, a câmera vai tentar passar para ISO 200. Ou você pode colocar manualmente, Vamos então dar um exemplo. Está aqui a imagem no manual. Está um pouco escura. Aí vamos supor eu queira aumentar para a fotografia sair em ISO 200. Infelizmente eu não olhei isso antes, mas eu tenho que abaixar o espelho, trocar o ISO, depois aumentar ele novamente para mostrar. Agora a imagem já ficou mais clara. Agora em ISO 400. E cada aumento desse de ISO, a imagem ela perde qualidade, a imagem fica mais granulada. Então o ideal é agora um ISO 1600 já ficou claro demais. Deixa eu ver aqui, eu tirar uma foto no ISO máximo de todos. Só que eu vou trocar outras configurações para diminuir o brilho. Não sei se... Aqui nesse monitor é muito pequeno para a gente ver o ruído. No computador a gente veria que a imagem fica granulada, igual quando a gente tira uma foto de celular no escuro. Já uma foto tirada em ISO 100 não teria esse problema. Agora, infelizmente só dá para baixar quando eu baixo o espelho. Em ISO 100 a imagem sai lisinha, praticamente sem ruído nenhum, mesmo que você dê muito zoom nela. Então o ISO é basicamente isso. Você aumenta o ISO, você aumenta a sensibilidade da câmera à luz, a imagem fica mais clara quando você vai tirar uma foto escura. Quanto maior o ISO, mais sensibilidade à luz, porém a câmera vai ficar com uma imagem pior. Então o ideal é você evitar aumentar muito o ISO. Quando eu abaixei o ISO, lembra, cada ISO é um stop de luz. O que é o stop de luz? Significa o dobro, um stop de luz acima é o dobro de luz. Então eu aumento o ISO uma vez, é um stop de luz para cima. Aumento de novo, mais um stop de luz, porque é o dobro do dobro. E assim vai. Cada negócio desse é stop de luz. Quando eu estava no ISO máximo, eu alterei aqui a velocidade de obturador, que é esse número aqui que está se movendo agora. Coloquei em 4000. Olha lá, a imagem está dessa forma, Ou seja, está com o ISO no máximo e um obturador também no máximo. Eu venho aqui, eu reduzo um stop de luz. Para reduzir um stop de luz, eu tenho que colocar na metade. Obturador significa a cortina que passa na frente do sensor. Quando você tira a foto, passa uma cortina assim. Dessa forma, na velocidade de 1 segundo dividido por 4000 nesse caso. Então entra ali uma frestinha de luz de nada, em duas cortininhas passando assim, que desenha a imagem com nessa fração minúscula de segundo. Por exemplo, eu lembro que eu falei, ISO, cada ISO é um stop de luz, significa o dobro de luz. Então,
vamos supor que eu quero agora, eu achei que a imagem ficou muito granulada, com a qualidade ruim, eu quero reduzir para 3200. Não, eu quero reduzir para 3200. Agora eu vou ter que fazer o obturador, que é essa cortina que passa na frente do sensor, passa na metade da velocidade, para 2000. Olha só, a imagem ficou idêntica. Eu reduzi um stop de luz no ISO, mas eu aumentei um stop de luz. Quando eu diminuo a velocidade do obturador, a luz passou a ser exposta ao sensor o dobro de tempo. Em vez de 1 segundo dividido por 4000, 1 segundo dividido por 2000. Se eu voltar, né, o obturador que estava antes, a imagem dá uma escurecida. Não sei se é possível ver as nuances, mas a imagem dá uma escurecida. Até porque o problema é que a câmera está no automático e ela muda a exposição automaticamente. Então aqui a imagem está mais escura. Mas a câmera que eu estou filmando, vou colocar mais longe. E é interessante isso, porque o olho humano, a diferença absurda, agora dá pra ver melhor, tá vendo? Tá mais escuro em 4000, em 2000, mas essas velocidades de obturador são ridiculamente altas, que só é possível num ISO também ridiculamente alto. Quando você está aqui no ISO 100, geralmente a sua velocidade de obturador, para tirar aí uma foto razoável, uma velocidade de 200 é mais do que o suficiente. Até com uma velocidade de 1,80 você consegue tirar uma foto boa, desde que você segurar a câmera com bastante firmeza, né? Quanto menor a velocidade, né, do obturador, mais a tremura da sua mão vai afetar a nitidez da foto. Então, se você quer aumentar talvez a velocidade, você está tirando foto de pessoas numa festa, né, você coloca 1,60. Isso depende também um pouco do zoom que você está usando, né? Essa aqui é uma lente de 18mm, ou seja, um ângulo mais aberto. Quanto mais zoom, mais você precisa de velocidade no obturador. Porque no zoom, cada mínimo movimento da mão, cada mínima tremura é muito mais sensível na imagem. Isso aí que é algo que você pega com o tempo. Em 1,200 fica ótimo. Então, lembrar, 1 segundo dividido por 200. E, por fim, abertura, que é um pouco mais difícil de entender, porque no ISO e no obturador, os números são muito simples. É questão de matemática. Qualquer pessoa aí que entende, né, dá para entender isso quase que instantaneamente. Às vezes as pessoas falam, né, de configurações de fotografia como se fosse coisa do outro mundo. Vocês viram que é extremamente simples. Agora, a abertura é um pouco menos intuitiva. Vamos lá, aqui está em 18mm, vou colocar aqui 18mm, que é um ângulo mais aberto. Eu consigo reduzir até 3,5, né? Quanto menor o F, mais luz entra. Então já não é intuitivo a ir para esse lado. Então, eu devia ter trazido uma outra câmera que eu pudesse ir mexendo nela e na hora ir mostrando exatamente o que está na frente dela. Então tá. Essa aqui tá na abertura 3.5. Agora, suponhamos aqui que eu aumento, né, esse F, ou seja, deixo menos luz entrar, que aí o diafragma dentro da lente ele se fecha para deixar menos luz entrar. A imagem já está bem escura. Geralmente as pessoas dificilmente fecham mais do que 8. Aqui a imagem, quando eu já faço a câmera assim, e aí não é mais regulado conforme, né, o LCD, mas sim a câmera que eu estou usando, ela regula automaticamente conforme a imagem como um todo. Aí dá para ver como que a imagem escurece. No ISO e no obturador, entender
como que os stops de luz funcionam, é super simples, né? Aqui eu reduzo para 1/100, ou seja, o obturador move-se com a metade da velocidade, deixando o dobro de luz entrar. Isso é só um número, aumenta artificialmente a capacidade da câmera de absorver luz. Aqui eu faço um cálculo existe um cálculo mais complexo e mais preciso. O meu cálculo é muito simples. A lente, né, a abertura máxima que uma lente pode ter, se você comprar uma lente muito cara, de altíssima qualidade, vai ter f1, que vai entrar uma quantidade de luz simplesmente absurda. E o que eu faço? Eu multiplico por 1,4. 1 multiplicado por 1,4, a próxima abertura é 1,4. Quando de f1 é f1,4, deixa metade da luz de f1 entrar. Multiplico novamente por 1,4, vai dar 1,9 alguma coisa, que as lentes arredondam para 2, f2. Multiplica de novo, vai para 2,8, por 1,4. Multiplica novamente por 1,4, 2,8, vai para f4. Ou seja, esse número aqui. Tá lá, né? Multiplica de novo por 1,4, vai para 5,6. Existem números quebrados no meio, mas o que significa? Significa que f5,6 deixa entrar metade da luz do que f4. Ou seja, se eu vir aqui, a imagem está dessa forma. Mas, por exemplo, eu quero fechar mais a abertura. Eu vou explicar por que uma pessoa talvez iria querer fechar a abertura, mas eu quero fechar a abertura. Como é que eu vou saber? Eu quero continuar que essa imagem fica dessa forma aqui. Venho aqui, fecho, né, para 5,6, e agora eu posso diminuir a sensibilidade. Ou aqui, né, 1/100, ou eu coloco o ISO 200. E a imagem vai continuar sendo igual. Por quê? Eu reduzi a luz pela metade, né, ao fechar a abertura, ou seja, colocar de 4 para f5,6, mas eu aumentei o ISO. Mas em vez de aumentar o ISO, eu não quero ter ruído, eu quero reduzir aqui a sensibilidade, né, do obturador para 50, porque aí eu reduzo pela metade a velocidade e dessa forma eu mantenho ainda a mesma imagem. Se eu tivesse aumentado para 100, aí a imagem já fica levemente escura. Mas, como podemos ver, a diferença entre o dobro de luz e a metade de luz é pouco perceptível, por incrível que pareça, né? Aí, seguindo, né, esse meu cálculo, depois de f5.6, f8 e muito difícil, depois f11, 16 e f22, que dá para ir indo de stop em stop. É muito difícil uma pessoa ir além de f8, porque as lentes, elas geralmente atingem quanto mais fechada fica o diafragma, né? Vamos ver se dá pra ver aqui. Essa câmera aqui é um pouco enjoada para mexer no diafragma. Não é possível ver olhando para frente da lente. Eu nunca tinha testado isso antes, mas eu não consigo ver o diafragma fechando e abrindo. Mas quanto mais fechado, a imagem fica mais nítida, e a maioria absoluta das lentes, esse efeito ocorre até f8. A partir daí, a imagem não fica muito nítida, porque eu tenho outro vídeo onde explica, né, porque a luz que entra embaixo na lente, a luz que entra assim, ela bate na parte de cima do sensor, a luz que entra assim, bate na parte de baixo do sensor. Só que a luz ela entra inteira, de forma difusa. Quando o diafragma ele fecha a luz, somente a luz que vai retinha na diagonal é que bate no ponto certinho, aumentando a nitidez da imagem, mas diminuindo a quantidade de luz que está entrando na câmera também. E você acaba tendo que aumentar a sensibilidade de outra forma, e acaba você decidir se compensa ou não. Mas eu usava muito, né, a câmera no modo manual no começo, porque eu queria me sentir o fotógrafo. Depois
a gente vai vendo as muitas vantagens de usar modos automáticos ou semiautomáticos, por exemplo, o modo P. O modo P, ele automaticamente mantém o fotômetro aqui no meio. Aí eu posso modificar, né, configurações. Posso modificar configurações e ele não vai deixar o fotômetro sair no meio. O fotômetro no meio, ele vai gerar a melhor foto tecnicamente possível. Vamos lá. Tirei uma foto aqui. O que é uma foto tecnicamente boa? Não necessariamente a mais bonita. É o que tem aí o histogram mais completinho. Aqui na parte direita do histograma tem a parte mais clara da imagem. Aqui na parte esquerda tem a parte mais escura. Como vemos, tem mais coisa clara do que escura nessa imagem. O que no modo automático a câmera tenta fazer? Ela tenta preencher o máximo possível esse histograma com as informações que a gente está dando para ela naquela imagem que está na frente. Vai ser a melhor foto possível? Nem sempre. Quer ver um exemplo? Agora eu vou tirar a foto do céu, que está à minha direita, do lado de lá. Não vou apontar a câmera não, senão vou ter que mover todo o tripé, mas vai dar para ouvir. Aqui, tirei lá a foto do céu. Aqui vocês podem ver que o céu ficou um tanto branco. Isso tem como recuperar depois. Uma fotografia em RAW, né, tem isso também, que é algo para ser discutido em outro vídeo. Mas quando você fotografa na qualidade máxima, você pode recuperar um pouco da parte brilhosa. Mas o céu ficou um tanto branco e eu gostaria mais de destacar os detalhes das nuvens e talvez o azul do céu. Apesar de que eu acho que ainda a câmera captou muito bem. Até porque eu fotografei a parte contrária ao sol. Quando você fotografa em direção ao sol, gera uma dificuldade, porque a tendência é o céu ficar branco. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso um monte de vezes, tiraram foto com o celular e o céu ficou todo branco. É interessante você considerar a posição do sol na hora de fotografar o céu, mas às vezes fotografar contra o sol é interessante, às vezes na direção oposta ou na direção do sol pode ser interessante conforme o que você quer fazer. Mas o que eu quis mostrar com isso? Que nem sempre a foto com histograma no meio, aqui, né, no modo P, onde ela vai tentar sempre manter no meio, ou não, se eu segurar esse botão aqui, né, eu posso fazer uma foto mais escura. Vamos lá. Vamos ver a diferença entre as luzes. Eu diminuí aqui um stop de luz. Lembra que eu falei que um stop abaixo é metade? Vou colocar a câmera meio longe para focar, depois trazer para perto, para o foco automático funcionar. Tristeza. Acabei de descobrir que eu posso sim colocar no foco manual durante a filmagem. O problema é que eu não posso tirar depois. Mas tá. Vamos lá, vamos ver então comparar essas duas fotos. Aqui, né, eu posso colocar um stop de luz abaixo ou terços, né? A câmera automaticamente no modo P, né, no modo de programação, ela automaticamente vai mudar todas as outras funções. Então vamos ver então a foto, essa aqui, né, tirada, tá vendo? Essa aqui tirada com o histograma no meio, essa aqui tirada com o histograma um stop de luz abaixo. Eu gostei mais dessa daqui, porque o céu ficou mais azul e eu vejo mais as nuvens. Mas essa foto aqui com certeza ela tem mais ruído, especialmente nas áreas mais escuras da foto. Porque a câmera ela mede o histograma no meio para a foto sair com o mínimo possível de ruído. Então, o ideal em vez de você mudar as configurações da câmera, mudar o ambiente que você está, apontar a câmera para o local correto, mudar a iluminação do local onde você está, que você vai atingir os melhores resultados possíveis, né? Por isso que fotógrafos usam uma quantidade absurda de equipamentos de iluminação. Por fim, eu vou falar mais algo sobre abertura. Quando a gente, por exemplo, o fundo desfocado, né? As pessoas gostam muito. A abertura tem um papel muito importante nisso também. Quando você coloca no F mais alto,
Vamos lá novamente aqui no modo manual. Tem que ser assim mesmo. Você tá aqui aumenta a nitidez da imagem, mas quando você aumenta a nitidez da imagem, você diminui o desfoque de fundo também. Vamos lá, tirar a foto dessa bolsa aqui, né, com o fundo na abertura. Vou dar um zoom, porque quanto menor o F, mais luz entra, mais desfoca o fundo. Aqui com um zoom no máximo de 55mm, ela só abre até 5.6. Não pode, a 3,5 é só quando ela está na grande angular, ou seja, quando ela está no modo paisagem. Aqui no modo 5.6 é quando eu estou no zoom. Até se eu diminuir, sem colocar a mão, só de eu aumentar o zoom, a câmera já automaticamente passa para 5.6 a partir do momento que eu aperto o botão para focar. Então tá, eu vou tirar aqui uma foto para vocês verem a diferença entre 5.6, vou colocar aqui no modo P, para mim não ter que ficar mexendo tantas configurações, porque se você estiver num evento importante, ficar mexendo toda hora em configuração de câmera, você vai passar raiva, as pessoas que você está fotografando vão passar raiva também, porque você vai demorar. Por isso, eu considero, vou deixar aqui no alto também, para a câmera decidir tudo. Porque a única coisa que realmente me interessa é que a abertura esteja em 5.6, que é a abertura mais aberta com o máximo de zoom. Tá muito perto, né? A câmera não foca tão próximo. Fotografei uma com 5.6. Vocês podem ver que teve um desfoque de fundo considerável. Quanto mais próximo você está do objeto, quanto mais aberto está, ou seja, um F mais baixo, e quanto mais zoom você tem, mais desfoque de fundo você vai ter. Então eu tentei tirar a foto o mais perto possível, com o máximo de zoom, com a abertura no máximo, e esse foi o máximo de desfoque que eu consegui com essa lente. Tem lentes que tem mais zoom, tem lentes que tem mais abertura, cada lente vai te permitir fazer imagens diferentes, e muda um pouco também o background, o fundo, né? Comprime às vezes, dependendo, mas são detalhes técnicos que com a experiência você vai ver muito mais na prática. Mas geralmente quanto mais zoom você dá, mais comprime, né? O fundo. Por exemplo, um carro que parece estar longe da pessoa, se você usar uma lente de zoom, ele parece que está mais próximo, e assim por diante, por causa da forma como a luz entra na lente. Mas tá, foto 5.6, agora uma foto f.8. Tá, agora, né, f.8, tentar tirar aqui logo de cima da câmera, tentar pegar exatamente o mesmo frame. O experimento foi um desastre, porque as duas fotos ficaram extremamente semelhantes. Porque tem isso também, a proximidade que você tá, muitas vezes você está uma coisa muito próxima, você pode tirar foto de uma paisagem a distante, a f4, e tudo fica em foco, como você pode às vezes tirar num f bem menor, com a abertura bem mais fechada, e ainda assim as coisas ficarem com um fundo desfocado, por causa que a distância do objeto que você está fotografando está muito mais próximo. Aqui eu exagerei tanto outras configurações, tipo zoom e distância, que acabou que a abertura fez uma diferença pequena. Então eu vou tirar o zoom, colocar aqui, né, em 3.5. Já tá ficando pouca luz, né? O dia tá indo. Vou tirar a foto dessa distância aqui. Agora teve um desfoque de fundo bem menor. Agora eu vou fechar até f8. O problema é que o obturador tá super lento. Vou colocar aí um ISO mais alto, porque senão a imagem vai sair borrada devido a... Vamos ver se a gente consegue ver alguma diferença. Eu não consegui demonstrar. Não, tá em f4.5, porque vou colocar no modo manual, que é assim, eu posso controlar. Acho que foi isso que aconteceu aquela hora. Na verdade, tirou no F mais baixo e eu achei, tá, F8 agora.
num ISO bem alto. Agora sim, em f3.5, ver se eu chego bem perto aqui. f3.5, como aí o fundo, né, saiu bem desfocado, bem difícil de definir. Agora eu tirei umas fotos erradas, né? Até que agora a foto em f.8. Não sei se é possível ver, mas já é possível já identificar as plantas, né, no fundo, e o desfoque de fundo foi muito menor. Eu poderia ter trazido, dependendo da lente, né, eu tenho a 50mm, que é uma lente muito comum, que tem como você abrir ela, né, até f1.8. Dessa forma você consegue um desfoque de fundo muito grande, mas quanto maior, mais desfoque de fundo, né, menos partes focadas você consegue na imagem como um todo. Se eu tirar a foto dessa câmera assim, virada de frente, com uma lente muito aberta, essa parte aqui vai ficar em foco, talvez dê para ler esse nome aqui. Aqui, né, já fica tudo fora de foco. Então, às vezes, você vai fotografar o rosto de uma pessoa, o nariz dela fica em foco e o olho fica de fora de foco, né? Então, quanto mais luz entra, mais você dificulta o foco também por esse lado. Creio que é isso, os conceitos básicos das configurações de fotografia. Eu sempre falei nos vídeos até agora como se as pessoas já soubessem disso de trás para frente, mas eu decidi fazer um vídeo sobre isso porque todo mundo faz. Existem, né, no YouTube vários fotógrafos já fazendo vídeos dessa forma. É uma possibilidade aí de assunto, então eu fiz também.